Som. 1, 2, testando o som. Quero saudar a todos os irmãos em Cristo que já se encontram aqui nesta manhã e que já também se conectam conosco por meio do YouTube e do Facebook, para nesta manhã de domingo estarmos prestando um culto agradável a Deus, um culto que o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, é o único que merece receber. E nós então nos encontramos nessa manhã tão bonita de sol para celebrarmos a grandeza, a majestade, a soberania, a santidade do nosso Deus. Quero te convidar a orar nesse momento, entregando este culto ao Senhor. Entregue a sua vida, as suas preocupações, tudo aquilo que você traz no seu coração, coloque aos pés do Senhor nesta manhã, para que Ele possa tratar e cuidar das suas necessidades, das suas ansiedades, daquilo que te preocupa. E que nesse tempo você possa descansar no Senhor, descansar nos seus cuidados, sabendo que Ele é o Deus soberano, Ele tem tudo sob o seu controle e nós podemos confiar nele. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu santo nome. Reconhecemos que o Senhor é o único Deus verdadeiro. O Senhor nos criou, o Senhor criou toda a natureza e sustenta todas as coisas pelo poder das tuas mãos. Pai, queremos nesta manhã de domingo celebrar, Senhor Deus, nos alegrar na tua presença, entoarmos louvores ao Senhor, ouvirmos, Senhor Deus, a tua palavra e vivermos, Senhor Deus, a experiência maravilhosa da ceia do Senhor, que nos faz relembrar do sacrifício de Jesus por nós e também alimenta no nosso coração a expectativa da sua volta. Pai, obrigado, porque o Senhor nos concedeu uma noite de sono, pudemos, Senhor Deus, descansar física e emocionalmente. E agora, Pai, estamos aqui nessas horas da manhã para prestar este culto, para entregar este culto ao Senhor. Visita cada família que está se reunindo também a partir do seu lar, para abençoar aqueles, Pai, que gostariam de estar aqui e não podem neste momento, Senhor Deus, por alguma razão específica. Que o Senhor possa estar cuidando de cada um. Pai, nessa oração inicial, queremos colocar também diante do Senhor a saúde da irmã Anita. Pai, ela não está passando bem, o Senhor sabe. E isso nos preocupa, Deus, mas ao mesmo tempo faz com que nós exercitamos a nossa confiança, a nossa fé no Senhor. Porque não tem ninguém nesse mundo que ame mais a irmã Anita do que o Senhor. E com certeza o Senhor está cuidando dela, da irmã Ana Lúcia, de quem estiver ali prestando o atendimento médico a ela. Obrigado por tudo, recebe este culto, é o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero pedir para você que está participando do culto em casa, pela internet, que você nos dê uma sinalização se está tudo chegando direitinho aí para vocês, se o som do nosso microfone está chegando bem audível para vocês em casa. Coloque aí uma mensagem para a gente poder ir ajustando aqui os nossos parâmetros aqui de transmissão. Então nós vamos dar prosseguimento então ao culto dessa manhã.
e eu quero recitar aqui uma parte do nosso tema dessa manhã, do culto dessa manhã, a primeira parte, que diz assim: Jesus veio até nós, pagou um alto preço por nossa liberdade, por isso com nossos lábios o louvamos. Tá aqui? Então vamos falar juntos, né? Vamos repetir juntos essa expressão? Jesus veio até nós, pagou um alto preço por nossa liberdade, por isso com os nossos lábios o louvamos. Amém. Quero convidá-los a se porem em pé nesse momento. Nós vamos estar cantando Alto Preço, uma das belas canções que temos recebido, do Senhor, para louvar e para lembrar, que a nossa salvação, ela nos foi dada pela graça do nosso Deus. Mas o sacrifício que Jesus fez custou um alto preço, o preço do seu próprio sangue derramado por cada um de nós. E numa manhã de domingo, nós nos lembramos da ressurreição do nosso Senhor e Salvador. Isso tudo é dádiva, é presente de Deus para cada um de nós. Então cante com todo o teu coração: eu sei que foi pago um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Eu sei que foi pago. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimido com teu sangue, lutando o bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. Declara isso, pela força e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos
que me chamou a atenção nessa letra? Por mais que as trevas militem e tentem nos separar, unidos seguiremos com Cristo. Amém? Não houve nada que pudesse nos separar do amor de Cristo. Nem pandemia, nem perseguição, nada pode nos separar do amor de Cristo. É muito bom estar aqui no templo, mas foi muito bom também sermos lembrados de que nós somos uma igreja que adora ao Senhor em espírito e em verdade, porque o nosso Deus é espírito, e Ele busca quem o adore em espírito e em verdade. E se alguém acha que só pode adorar a Deus no templo, não entendeu ainda a essência da adoração. Mas eu quero dizer que é muito bom estar aqui. Amém? É muito bom a gente poder olhar aqui da frente cada irmão, e saber que tem um outro grupo ainda muito maior do que esse, que também está unido a Deus através da internet. Nós estamos tendo um probleminha, vocês podem se assentar, queridos. Nós estamos tendo um probleminha e nós estamos transmitindo só pelo YouTube nesse momento. Então, peço aos irmãos que compartilhem o link do YouTube da nossa igreja com os seus convidados, seus amigos, os seus contatos, e aproveite para se inscrever no canal, no nosso canal no YouTube. Você, quando entrar lá, você vai ver lá inscrição. Quem não fez ainda, ative o sininho para quando tiver uma transmissão ao vivo, você receber a notificação. Então compartilhe com os seus amigos. O sinal de internet está muito fraco aqui na nossa rede hoje pela manhã, lamentavelmente, mas o culto ele continua, está sendo gravado. Então quem não conseguir assisti-lo de uma maneira melhor, poderá depois recuperar e assistir. Mas se Deus quiser, nós vamos conseguir levar o nosso culto online também até o final. A palavra de Deus, ela fala conosco nesse momento, e eu queria convidá-los a uma leitura alternada dos textos de Atos 17, 24 e 25 e Atos 4, 10, 12. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Foi pulado um verso aí no meio, que diz assim: ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Amém? Então Deus, ele não precisa da gente, nós precisamos dele. Mas Ele tem muito prazer na nossa adoração, na nossa devoção a Ele. Jesus veio até nós, pagou um alto preço por nossa reconciliação. Por isso, entregamos tudo a Ele. Ele pagou um alto preço para que nós pudéssemos retornar ao seu senhorio. Ele é o Senhor de tudo, e quando Ele pagou um preço de sangue por nós, Ele nos deu a oportunidade de voltarmos ao seu senhorio. Tudo é dele. Ele é o Senhor da minha vida, da tua vida. Ele é o Senhor das minhas posses, dos meus recursos.
Então, quando eu entrego o dízimo, as ofertas, eu estou entregando ao Senhor aquilo que é dele. Foi Ele que me forneceu, foi Ele que me deu condição, me deu saúde, me deu emprego, né? Me deu renda, para que eu pudesse me sustentar, sustentar a minha família e pudesse também participar do sustento da obra dele nesse mundo. Então nós vamos estar louvando, de coração, e eu queria pedir que você que trouxe nessa manhã a sua oferta, o seu dízimo, que você viesse assim de maneira muito tranquila, né, um a um, colocar aqui no gasofilácio, enquanto todo o cântico estiver transcorrendo. Não precisa fazer nenhuma aglomeração aqui na frente, é só vir, colocar a sua oferta, o seu dízimo e retornar tranquilamente para o seu lugar durante o cântico. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Quero aproveitar esse momento de gratidão para, daqui a pouco nós vamos concluir, pastor Patrick. Nós vamos voltar no louvor, tá? Eu queria convidar você que nesta manhã quer consagrar este culto ao Senhor em gratidão. Gratidão por bênçãos recebidas do Senhor durante todo esse período, durante essa semana. Se alguém completou o aniversário, se foi abençoado no trabalho, na saúde, né? Se está aí, né, querendo agradecer a Deus de coração, você pode se colocar em pé no seu lugar, né, numa expressão de gratidão a Deus nesse momento. Então nós vamos cantar esse cântico e depois nós vamos orar, colocando diante de Deus a tua gratidão. Hoje eu não vou poder ouvir a tua gratidão, mas sabe que aquele que é mais importante do que eu já ouviu, ele já sabe. Fala para ele agora, reforça, né? Quando você canta, fala: Senhor, obrigado pelo livramento. Senhor, obrigado pelo aniversário de alguém da minha família. Senhor, obrigado porque em meio a essa crise não me faltou sustento. Senhor, obrigado porque eu pensei que eu não ia ter o meu trabalho, mas o meu trabalho continua, graças a Deus. E se você está passando por lutas, agradeça a Deus pela providência dEle. Já agradeça por aquilo que Ele vai fazer na tua vida. Se antecipe pela fé e já agradeça a Deus pela cura,
pelo emprego, pelo sustento, pelas bênçãos do Senhor, que elas vêm até você. Você não precisa correr atrás dela, porque a palavra de Deus diz que aquele que anda com Deus, as bênçãos do Senhor nos seguirão. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Jesus, escute o meu pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser. Um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Senhor, é de coração a nossa gratidão. Reconhecemos, Pai, que as Tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã e elas são a causa de não sermos consumidos. As Tuas misericórdias, a Tua bondade, elas nos cercam, elas nos rodeiam, elas nos cobrem por cima, pelo lado, por todos os aspectos e de todas as direções. Somos abençoados pelo Senhor. Cada coração que está aqui nessa manhã, cada coração que está conectado conosco, está agradecendo ao Senhor pelas Tuas bênçãos. Pai, podemos agradecer pela nossa salvação, a maior de todas as bênçãos. Ela nos conectou ao Senhor, ela nos fez voltar para a origem, para aquilo que o Senhor planejou, Deus, lá no início da Tua criação, comunhão conosco e a nossa comunhão contigo. Isso só é possível porque Jesus pagou um alto preço, porque Jesus se doou. Então nossa gratidão, Deus, é de todo o nosso coração. Obrigado por tudo. Já sabemos, Pai, antecipadamente, que o Senhor vai nos abençoar durante esta semana, porque a Tua palavra nos garante que o Senhor está conosco. O Senhor é aquele que nos sustenta, que cuida da gente, que nos leva a pastos verdejantes, a rios cristalinos de água. Obrigado, porque o Senhor é o nosso pastor, e então nós não teremos falta de nada, Pai. Louvado seja o Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Lembrar a congregação, aos irmãos que estão participando do culto, que hoje à noite nós temos um culto muito especial agendado, né? Nós temos o nosso culto do amigo. Essa semana foi comemorado o Dia do Amigo e nós queremos hoje também homenagear os nossos amigos. Todos nós temos amigos. Às vezes a gente não percebe aqueles que estão tão perto da gente, orando por nós, prontos a nos ajudarem, aqueles que se alegram conosco, aqueles que choram conosco, aqueles que vão ao nosso encontro naqueles momentos difíceis, são aqueles amigos que a Bíblia diz são mais chegados do que irmãos.
Então nós queremos nessa noite, assim, homenagear os amigos. E vamos homenagear Jesus, o amigo por excelência. Então, homenageando Jesus, nós vamos estar homenageando os nossos amigos. Mas o que você pode fazer? Você pode convidar os seus amigos ou o seu amigo para participar do culto logo mais. Se você pode vir ao culto, você pode convidar o seu amigo para vir com você, se ele está dentro das condições. Se você não vem participar presencialmente, você pode convidar o seu amigo a entrar no link, né, da nossa transmissão às 18h30 e participar do culto online. E aí você pede para ele colocar o nome lá no comentário, falando assim: eu sou convidado, né, de fulano, para a gente poder saber, acompanhar, agradecer a presença, a visita no culto. Então, nós vamos ter um bom número de amigos nessa noite, se você fizer aquilo que está sendo pedido, né? Se você ligar para o seu amigo, para o seu parente não crente, afastado do Evangelho, e convidá-lo, e deixe o Espírito Santo trabalhar no coração dele, né? E a obra será feita segundo a vontade de Deus. Amém? Então, logo mais, nós teremos o nosso culto do amigo, e nós participaremos também da celebração da ceia do Senhor na parte da noite, para aqueles que não puderam participar, não poderão participar pela manhã, por estarem trabalhando, por estarem com outra atividade, terem a oportunidade também de participar logo mais à noite. Se você participou ou vai participar pela manhã, você não precisa participar à noite, né? Não é uma dupla bênção que você estará recebendo. Você já está participando agora, vai participar agora, amém. Acompanha o culto da noite. Se você não pôde participar agora, e talvez até pela dificuldade de transmissão, alguns não possam acompanhar, participe à noite da ceia do Senhor. Vamos estar orando. Vamos colocar esse momento tão significativo da igreja cristã, o momento em que a gente recorda, por ordem de Jesus, né, por recomendação de Jesus, a gente vai recordar a sua morte, o seu sacrifício feito por cada um de nós. E participar desse momento da ceia, depois de um tempo de quarentena, um tempo no qual estivemos não afastados uns dos outros, né, no sentido mais real da palavra, mas realmente não podendo desenvolver essa comunhão como nós estamos tão acostumados, né? Como sempre foi a nossa forma de realizar e celebrar a ceia do Senhor. É importante a gente estar nessa manhã com vocês aqui presencialmente, com os irmãos e irmãs em casa, também com a sua ceia preparada, para participarmos juntos desse momento especial de adoração, de louvor a Deus. Esse microfone está separado? Pode botar aqui mais à frente, por favor, que eu vou convidar aqui a Fabiane para orar a Deus nesse momento. Colocando esse momento da celebração, né, esse memorial, como um momento de gratidão nosso a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo. Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, por esse dia, por esse domingo que o Senhor separou para que nós estivéssemos aqui reunidos. Nós queremos dar honras e glórias ao Teu nome, Pai, porque tudo vem de Ti, ó Deus, tudo é por causa do Senhor, Pai. E nós queremos, ó Deus, neste momento também, ó Pai, onde nós vamos estar celebrando a ceia, ó Pai, a comunhão, ó Deus, a morte, mas a ressurreição também de Jesus naquela cruz, Pai,
que isso seja, ó Deus, real no coração de cada um, ó Deus, que aqui está presente e aqueles que estão também assistindo essa transmissão, Pai. Que o sacrifício de Jesus, ó Pai, ele não seja meramente um fato, ó Pai, acontecido, mas que ele possa ser real em nossas vidas, Pai, que ele possa mudar o nosso coração, a nossa forma de pensar, de agir, nas nossas atitudes, Pai. Que, Deus, nós possamos ter cada dia, ó Pai, firmados, ó Deus, os nossos passos no Senhor, Pai. Que nesse momento também, ó Deus, nós possamos estar nos lembrando, ó Pai, sendo gratos, ó Deus. Esse momento de alegria, ó Pai, de gratidão ao Senhor. Porque Jesus um dia morreu na cruz, mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou. E isso traz vida para cada um de nós, Pai. Muito obrigado por tão grande amor, Senhor. Que isso possa alcançar, ó Deus, cada dia mais pessoas, ó Deus, através das nossas vidas. Que pessoas possam entender tão grande amor, ó Deus, através do sacrifício de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos distribuir o pão e o cálice e pedir que os irmãos aguardem a orientação para estarmos então participando da ceia do Senhor. Quero convidar duas irmãs diaconisas para partirem o pão. Pode ir pelo outro lado, irmã. Irmã Lucini, vai para a fileira de lá. E aí, irmã? Os dois irmãos diáconos para compartilharem o cálice. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Algum dos irmãos, membros da igreja, batizados em comunhão com a igreja, deixou de receber o cálice ou o pão? Levanta uma das mãos para a gente poder entregar. Não, já que todos receberam, os irmãos podem retornar. Se nós a te confessarmos e seguirmos a tua luz, tu não somente perdoa, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado
mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quero convidar você que está também na sua casa, nosso irmão em Cristo, que preparou, a sua ceia, para participar conosco desse momento, com alegria. A gente faz isso com muita reverência, porque nós estamos lembrando, do ato mais sublime, supremo, já realizado em prol da humanidade, que foi o sacrifício de um inocente, de alguém limpo, puro, sem pecado, que voluntariamente entregou a sua vida para nos trazer a reconciliação, a redenção, a salvação. E então participar desse momento é algo que faz a gente pensar na nossa indignidade, do nosso não merecimento, de quem nós somos, de quantas vezes nós não somos quem Deus gostaria que fôssemos, quantas vezes nós não nos lembramos desse sacrifício no dia a dia, quando a gente está vivendo a nossa vida, tomando decisões, a gente muitas vezes se esquece do sacrifício de Jesus por nós. Então a ceia não pode ser um momento mágico, aonde a gente naquele momento a gente se conecta com Deus e se sente uma pessoa totalmente diferente. Não é isso que Jesus espera da gente. Ele espera que nós sejamos reverentes, gratos, obedientes, submissos, em todo tempo. Todo tempo é tempo de lembrar do sacrifício de Jesus. Mas como ele sabia que nós teríamos dificuldade, ele instituiu esse momento. Ele aproveitou uma refeição. Não era um momento totalmente diferente da vida de Jesus e dos discípulos. Foi durante uma refeição que era comum para eles, aonde eles comiam pão e bebiam vinho. Jesus, então, ele aplica esses dois elementos a si mesmo. Então ele diz: quando vocês comerem desse pão, vocês estarão simbolicamente comendo do meu corpo, simbolicamente. Então nós vamos agora comer o pão, aqui no templo e você em casa, nesse mesmo espírito, lembrando que o corpo de Cristo foi partido por cada um de nós, ele foi ferido, ele foi perfurado por cada um de nós. E a gente deve fazer isso com gratidão. Então, comamos o pão. Depois de partir o pão com os seus discípulos, Jesus, ele tomou o cálice e aplicou aquele cálice, aquele vinho. Nós
usamos o suco de uva para dizer que o sangue dele seria derramado. Porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Lá no Velho Testamento, o sangue do cordeiro era derramado para haver o culto ali, a expiação dos pecados do povo de Israel. Mas era um sangue que precisava ser derramado em todo o tempo, porque por mais puro que fosse o animal, ele não era totalmente puro. Mas João Batista falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro perfeito, e o seu sangue foi derramado uma vez, e de uma vez para sempre, na cruz do Calvário. Então nós agora fazemos lembrar que o sangue de Jesus foi derramado por cada um de nós, por você que está ouvindo, participando deste culto também na sua casa. Jesus derramou o sangue dele por você. E aí nós vamos então agora beber esse suco de uva, lembrando do sacrifício de Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Deus amoroso, Deus misericordioso, Deus que fez justiça na vida do teu filho por cada um de nós. Nesta manhã participamos, Senhor Deus, desse memorial, e isso nos faz, Senhor Deus, sentir uma alegria muito grande e uma gratidão sem precedente, porque, Senhor Deus, podemos recordar o amor de Jesus por nós, a sua misericórdia, a sua mansidão, a sua paz, a sua amabilidade, a sua bondade, a sua fidelidade, que nos deu a oportunidade de voltarmos, de sermos resgatados para o Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, pelo que o Senhor fez e pelo que o Senhor faz por nós. No nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidá-los para estudarmos um pouco mais a palavra de Deus. Quando estávamos participando da série de mensagens sobre o fruto do Espírito, e falamos sobre a fidelidade como um aspecto do fruto do Espírito, nós ali anunciamos que faríamos uma série de mensagens sobre a mordomia cristã. Naquela ocasião, nós fizemos então ali uma apresentação desse tema mordomia. Falamos, de quem é o mordomo, como nós somos chamados na palavra de Deus de mordomos do Senhor. E entendi que é um tempo muito oportuno para nós nos aprofundarmos um pouco mais nesse tema da mordomia. Há um equívoco muito grande, talvez por falta de um conhecimento melhor, pensarmos mordomia apenas como a gestão dos recursos financeiros. Talvez seja o aspecto mais mencionado, mais falado, mais pregado, mais estudado da mordomia.
Mas é um erro reduzir a mordomia, vamos dizer, o trabalho do mordomo cristão apenas ao aspecto financeiro. Embora esse aspecto ele seja muito importante, ele é tão importante que Jesus falou muitas e muitas vezes sobre o dinheiro e como nós lidamos com o dinheiro na Bíblia. Nós podemos até citar que esse é o tema que é mais apresentado nos evangelhos, nas palavras de Jesus, sobre como nós lidamos com os bens e o dinheiro. Mas eu não quero me prender a esse aspecto, embora ele faça parte da mordomia cristã, porque isso faria com que a gente ficasse com uma visão muito reduzida dessa doutrina, desse campo da teologia, né, que é a mordomia. Então, é uma palavrinha também que ganhou uma conotação negativa, né? Principalmente nos dias atuais, quando alguém fala de mordomia, muitos começam a pensar na classe política, naqueles privilégios que alguns funcionários públicos no Brasil têm, que extrapolam os seus rendimentos, né, o seu salário, né, aqueles penduricalhos, né, aquelas verbas extras, que às vezes elas ultrapassam em muito o valor do próprio salário. Então isso é chamado, né, também de mordomia, mas essa é uma aplicação negativa da palavra mordomia, porque mordomia é a gestão dos recursos, né, que estão sob o nosso domínio, sobre o nosso controle. Então nós temos aí aprendido que tudo que existe pertence a Deus. Tudo que existe, a criação, tudo é obra das mãos de Deus e tudo pertence a Ele. Os seres humanos, os animais, a natureza, tudo aquilo que é produzido e gerado a partir disso também pertence ao Senhor. Então o mordomo é aquele que cuida, é aquele que administra aquilo que não é dele, aquilo que é de outro, mas está sobre a sua responsabilidade. Então queria te convidar a participar dessa série de mensagens que a gente começa hoje, mas que vai aí percorrer algumas semanas, para a gente poder trabalhar a questão da mordomia, porque a mordomia ela vai falar como eu lido com o corpo, né? O que é esse corpo que nos abriga, que abriga a nossa alma? Será que ele é importante? Será que eu posso lidar com ele de qualquer maneira? Será que Deus se importa com o meu corpo? O tempo, a mordomia do tempo, né? É algo tão importante, né? A gente vive dizendo, não tenho tempo. E será que nós não temos tempo ou nós não administramos bem as 24 horas do dia que Deus deu para cada ser humano? Deus é justo, né? Ele deu 24 horas para todo mundo. Ele não deu 22 para um, 20 para outro, não. Ele deu 24 horas para todo mundo. Então o tempo, nós precisamos pensar sobre a mordomia do tempo, a mordomia dos dons espirituais. A igreja de Corinto, né, que foi uma igreja assim muito citada aqui na palavra, 2 cartas de Paulo. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha problemas de administrar os dons espirituais. Recebeu muitos dons, mas não sabiam lidar de maneira sábia com os dons que receberam. E os talentos? Será que dom e talento é a mesma coisa? Sabe aquele dom natural, aquele talento natural que a gente tem ou que a gente herda, né? A gente tem aí famílias de músicos, né? Famílias de pessoas que cantam igual o canarinho, né? Aí os filhos vêm, os netos vêm e aquele talento está na família. É um talento natural. Como nós podemos usar os talentos também para a glória de Deus? E a família, né? Será que a família é algo que eu preciso administrar?
que eu preciso cuidar, ou a família se vira? Eu coloco filhos no mundo e deixo eles seguirem os seus próprios pensamentos, ou deixo o Felipe Neto guiar os meus filhos? Ou talvez a Xuxa Meneghel, né, que agora vai lançar um livro, né, muito inoportuno, né, sobre a homossexualidade, né, como toda forma de amor é importante. Ela já foi babá de muitas crianças, né? Ela já foi professora de muitas crianças. Nós estamos aí vivendo um tempo em que nós temos que assumir a gestão da família. Nós temos que ser mordomos da nossa família. E nós poderíamos citar aqui mais áreas, mas vamos fazer isso durante a própria apresentação da série de mensagens. Nós vamos começar a entender o que Deus espera de mim, Fábio. O que Deus espera de você, Marilza, Luana, cada irmão, cada irmã. Você não está fora dessa responsabilidade. Isso tem a ver contigo. Isso tem a ver com você que está, né, ouvindo ou participando deste culto através da internet. E nós hoje vamos começar por um tópico, por um tema que eu confesso que eu não havia ainda olhado para esse tópico como algo que faça parte da mordomia cristã. Mas foi lendo um livro que já estava comigo já há alguns anos. Esse livro, ele foi aí uma herança do meu pai, pastor Renato Botelho, que deixou para mim um legado assim de alguns livros da sua biblioteca, né? E eu passei os olhos nele, mas não li. E agora, querendo falar desse assunto, eu me lembrei que esse livro estava lá e fui recuperá-lo. E esse livro é um livro do pastor João Falcão Sobrinho. Quem aí já ouviu falar do pastor João Falcão Sobrinho? Né? Muitos aqui não conheceram. E ele já é falecido, mas foi realmente um homem de Deus, um pastor que Deus usou muito, um servo. E dentre o seu legado, ele deixou alguns livros escritos. E o livro que eu estou fazendo referência é A Teologia da Mordomia Cristã. E lendo esse livro eu achei algumas anotações do meu pai ali do ano de 2003, quando meu pai era pastor na Igreja Batista Memorial de Palmas, Tocantins. E ali ele fez alguns grifos e anotou uma data ali, e eu pude então perceber que naquele ano meu pai leu aquele livro e deve ter aplicado também à igreja que ele pastoreava lá em Palmas. E foi nesse livro, lendo esse livro, que eu descobri esse aspecto da mordomia cristã, que eu não dava ainda assim muito foco para ele. Eu não percebia que é a mordomia dos objetivos da igreja. A mordomia dos objetivos da igreja. Isso me fez então, a partir da leitura, perceber que Deus tem objetivos para a sua igreja. A igreja de Jesus, ela não está nesse mundo sem propósito, sem objetivo, sem razão de ser. A igreja de Jesus é mais que um lugar ou um grupo de pessoas. Às vezes a gente confunde igreja com lugar e igreja com pessoas. Às vezes a gente fala uma coisa e fala outra. Mas igreja é mais do que um lugar. O lugar é o templo. Igreja são pessoas. Mas que tipo de pessoas? Pecadores arrependidos, regenerados, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador pessoal, foram batizados e estão crescendo no conhecimento de Cristo Jesus, através do ensino.
e que, sendo instruídos na palavra de Deus, compartilham, multiplicam a palavra de salvação a outras pessoas. Então a igreja, ela é importantíssima, ela tem um lugar fundamental na história que Deus está desenvolvendo nesse mundo. E a igreja, ela precisa então ser conhecida, porque nós temos muita dificuldade de valorizar aquilo que não conhecemos. Normalmente, a gente desvaloriza ou a gente rejeita aquilo que a gente não conhece. E nos dias que nós estamos vivendo, nós temos dois grupos muito assim distintos. Nós temos um grupo que vai para a igreja, adere à igreja, mas não conhece o que a igreja é. Não sabe quais são os propósitos da igreja, a finalidade da igreja, mas gostam de estar junto com as pessoas. É um lugar agradável, é um lugar assim, onde as pessoas se sentem bem, na comunhão com outros crentes. E há um outro grupo que acha que a igreja é um acessório, que a igreja ela é apenas algo para eu ir bater um ponto, né, no meu calendário mensal, talvez semanal. Eu preciso ir na igreja, porque senão eu não me sinto bem. Eu achei muito interessante o trabalho feito pelo pastor Henrique, que percorreu, né, muitas casas, fazendo uma mesma pergunta a vários irmãos: por que você ama a sua igreja? A pergunta era a mesma, mas as respostas eram bem variadas, bem variadas. Todas elas eu acho muito boas, mas a gente percebe que a gente, como igreja, a gente não tem assim uma palavra objetiva, algo que venha logo à nossa mente, né, para dizer assim: por que eu amo a minha igreja? Né? É sempre difícil responder perguntas, né? Quando a gente conversa, a gente fala, mas quando alguém faz uma pergunta, às vezes há aquele bloqueio, né, aquela trava para formular uma resposta. Então nós precisamos conhecer a igreja, nós precisamos saber por que Jesus ele criou a igreja. E mais ainda, nós precisamos saber quais são os objetivos de Jesus para a sua igreja. Pastor João Falcão Sobrinho, ele usou aqui a expressão: os sonhos de Jesus para a sua igreja. Quais são os sonhos de Jesus para a sua igreja? E é importante a gente ter isso em mente, porque nós podemos cometer o erro de termos os nossos próprios projetos para a igreja. E neste livro, o pastor João Falcão Sobrinho, ele conta aqui uma historiazinha que diz o seguinte: um jovem pastor recém-ordenado conversava com um velho e experiente pastor. E esse jovem pastor, ele então mostrava a igreja a qual ele ia assumir o pastoreio. E então ele disse para aquele pastor experiente: essa é a igreja dos meus sonhos, colega. Essa é a igreja dos meus sonhos. E aquele pastor experiente disse para ele: pois faça dela a igreja dos sonhos de Jesus, porque senão você terá sérios pesadelos nessa igreja. E é isso que a gente precisa perceber nessa manhã, irmãos. A igreja é de Jesus. Jesus é o fundador da igreja, embora alguns insistam até hoje, querendo dizer que Pedro é o fundador da igreja, que Pedro é a pedra fundamental da igreja.
mas desconhecem as Escrituras, porque a palavra de Deus diz lá em Mateus 16:18: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja é de quem? De Jesus. E quem edificou a igreja? Jesus. E quem protege a igreja? Jesus. Ele é o fundador, o edificador e o protetor da igreja. E ele garante que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então essa já é uma primeira lição que a gente precisa ter bem viva na nossa mente. A igreja é de Jesus. O fundador da igreja é Jesus. É muito comum nos dias atuais nós termos assim uma personalização quando se pensa em igreja. Alguém, procura atrelar a igreja à sua própria pessoa. E isso é comum hoje, você ver essa identificação de igrejas a pastores. E as pessoas começam a falar assim: a igreja do pastor tal, a igreja do pastor fulano. E isso é um perigo, porque a gente começa então a descaracterizar aquele que é o dono da igreja. A gente começa a tirar da nossa mente que a igreja é de Jesus. Ele é o fundador da igreja. Mas é possível que algumas igrejas tenham dono mesmo. E se ela tem dono, ela não é de Jesus, ela é dono. E aí a gente não tem como entrar nessa seara, E nós temos que ficar com a igreja que Jesus é o dono. E a igreja que Jesus é o dono é uma igreja que Jesus sonhou, Jesus teve objetivos para ela. E eu queria compartilhar nessa primeira etapa, não hoje, não dará tempo de eu esgotar esse ponto, mas eu queria compartilhar com vocês 5 sonhos de Jesus para a sua igreja, 5 objetivos de Jesus para a sua igreja. E esses 5 objetivos, eles não são estranhos, eles não são novidades, são objetivos que nós todos já conhecemos, mas que nós precisamos pensar se nós estamos zelando, se nós estamos sendo bons mordomos dos objetivos de Jesus para a sua igreja. E esses 5 objetivos de Jesus são evangelização, missões, adoração, ensino e comunhão. São 5 pilares, 5 objetivos de Jesus para a sua igreja e que nós encontramos na vida de Jesus. Isso que nós precisamos também atentar, que os objetivos da igreja não são resultado, produto da mente de pesquisadores, de estudiosos do assunto, igreja. Os objetivos da igreja são resultado da vida e obra de Jesus. Nós aprendemos na vida de Jesus, estudando a vida de Jesus, a sua obra, como ele viveu, como ele se relacionou com as pessoas e com aqueles que ele escolheu para começarem a igreja cristã. Nós aprendemos então que esta igreja que Jesus sonhou, ela tem objetivos. E nesse tempo de retorno, nesse tempo em que nós estamos, vamos dizer assim, recomeçando as nossas atividades eclesiásticas, as nossas atividades como igreja, na nossa unidade, na nossa comunidade, penso que é um tempo muito oportuno para que a gente possa revisitar esses valores, esses princípios, e aí cada um de nós que somos a igreja, nos colocarmos então nesse lugar de exame, nesse lugar de avaliação,
né, como eu tenho sido um mordomo dos princípios, dos objetivos de Jesus para a sua igreja, dos sonhos de Jesus para a sua igreja. Então vamos avançar hoje, pelo menos no primeiro aspecto, já que a introdução ela precisou ser mais ampla. Nós vamos hoje pelo menos trabalhar sobre a evangelização como o sonho de Jesus para a sua igreja. Jesus sonhou com uma igreja